Boa noite a todas, todos e todes, mais uma vez aqui no canal para os estudos da Nova Era, que a gente faz todo domingo às 20 horas, para fazer uma leitura conjunta, comentada, da carta do Papa Francisco, Laudato Si, que fala sobre a nossa casa comum, a Mãe Terra, o nosso planeta, e sobre os dias de hoje e tudo aquilo que a gente poderia, pode, precisa, deveria refletir para colocar em ação, em prática, mudanças no nosso dia a dia, na nossa cultura, na nossa sociedade, para poder reconstruir o mundo, o Brasil, a nossa cidade, o nosso contexto, da maneira que o nosso coração tanto anseia. Boa noite, Mônica, tão bom te ver aqui, seja bem-vinda. Boa noite a todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. Como sempre, eu gostaria de abrir os estudos de hoje com uma oração. Então, para quem quiser trazer as mãos ao coração, fechar os olhos, para a gente fazer um primeiro momento de interiorização, respirando profundamente, tranquilamente, deixando o dia de hoje lá fora, tudo que passou, respirando, sentindo o corpo, aqui e agora, para chamarmos juntos. Anjo guardião, que permeias o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas, preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta, que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre seu próximo passo na prática de cada um. Assim o é. Silke, gute Nacht, meine Liebe. Adam, boa noite, Dan. O Movimento Botucatu para Todos, sejam bem-vindos, gente, sejam muito bem-vindos. Vamos discutir coisas muito interessantes aqui na live, mesmo sendo o assunto espiritualidade, não diretamente política, mas estão extremamente interligados e interconectados. Que a gente possa desfrutar dos estudos de hoje. Para quem está acompanhando a leitura comigo aqui no canal através do PDF da Carta do Papa, a gente vai começar hoje da página 128, no parágrafo 165. E já vamos dar início, né, gente? O Papa começa esse parágrafo dizendo: sabemos que a tecnologia baseada nos combustíveis fósseis altamente poluentes, sobretudo o carvão, mas também o petróleo e, em menor medida, o gás, deve ser progressivamente e sem demora substituída. Enquanto aguardamos por um amplo desenvolvimento das energias renováveis, que já deveria ter começado, é legítimo optar pelo mal menor ou recorrer a soluções transitórias. Todavia, na comunidade internacional não se consegue suficiente acordo sobre a responsabilidade de quem deve suportar os maiores custos da transição energética. Nas últimas décadas, as questões ambientais deram origem a um amplo debate político que fez crescer na sociedade civil espaços de notável compromisso e generosa dedicação. A política e a indústria reagem com lentidão, longe de estar à altura dos desafios mundiais. Nesse sentido, pode-se dizer que, enquanto a humanidade do período pós-industrial talvez fique recordada como uma das maiores irresponsáveis da história, espera-se que a humanidade dos inícios do século XXI
possa ser lembrada por ter assumido com generosidade as suas graves responsabilidades. Gente, dava para passar o estudo inteiro falando só desse parágrafo, né? Nós já comentamos em outras aulas que a gente tem uma situação de grandes diferenças, né? A gente vê muitos países tomando essa frente, mudando a questão dos combustíveis, usando energia renovável, mas são muitas vezes países pequenos, de pequena escala, né? de pequena relevância na escala global. E a gente vê gigantes no mundo, como a China, os Estados Unidos, usando combustíveis fósseis sem parar, sem filtro, como se tivesse tudo em ordem. Então, assim, ou até países como a Índia, o próprio Brasil, né, que são grandes, que têm um grande impacto no contexto mundial quanto à questão ambiental. E aí a gente pode realmente refletir, poxa, mas se esses países pequenos estiverem se renovando, se transformando e esses gigantes continuarem colocando combustível fóssil a queimar, do que vai adiantar? Não adianta, infelizmente não adianta, porque a gente precisa realmente, como o Papa diz aqui, de uma solução global. E a humanidade, a gente tem essa responsabilidade de perceber, né, que atos singulares não vão resolver a questão, que a questão se tornou também globalizada, assim como o comércio, como a economia, como o turismo, como tudo hoje em dia, né, gente? Nós consumimos coisas globalmente e por isso precisamos de soluções que sejam globais também. E no final das contas, não deveria importar realmente quem vai pagar a conta, porque se ninguém pagar a conta, não vai ter talvez história para contar depois, né? Então é novamente esse pensamento pontual, singular, que o Papa está criticando aqui, está chamando a atenção para isso, né? Ele citou também a questão da lentidão das coisas, que está muito conectada a esse foco tão grande no ganho, né, no lucro do capital monetário, que acaba retardando o avanço dessas tecnologias renováveis, porque eu mesma trabalhei na indústria automotiva por muitos anos e já existem soluções de energia de combustível alternativo, mas que não chegam no mercado porque elas não pagam, né? Elas não pagam o lucro que as empresas automobilísticas esperam receber, né, quando colocam um carro novo no mercado. E a gente pode pensar assim, nossa, mas que absurdo é esse? Se a tecnologia está ali, por que eu não estou fazendo uso dela? E a resposta hoje, infelizmente, é simplesmente porque o retorno monetário não vale a pena para essas empresas. Mas se a gente for pensar a longo prazo, na verdade ele vale. Ele vale porque ele vai estar mantendo a vida a longo prazo no planeta, né? Mas nós temos hoje dirigentes, diretores, CEOs de empresas que estão olhando para quê? Para a própria bonificação, para o lucro anual da empresa, que vai dar o valor, né, de mercado na bolsa de valores daquela empresa, é o resultado ali no ano que interessa. Então, se eu tiver que vender um carro com uma tecnologia antiga para os meus índices subirem, para o meu valor na bolsa subir, eu vou fazer isso, né? Eu sou o diretor, eu sou o CEO da empresa, é por aí que eu preciso andar, porque hoje eu estou nessa empresa, né? Eu preciso do resultado hoje nessa empresa, esse ano na empresa. O ano que vem eu vou estar em outra empresa. E aí, né, pouco me interessa como as coisas vão estar. Então é esse tipo de pensamento individualista que precisa ser erradicado, né, nas grandes corporações, nos grandes centros, nas grandes populações, nos grandes países do mundo, né? Então não dá para continuar tendo uma China com uma produção industrial gigantesca, assim como os Estados Unidos ou a Índia com a população que tem, né, queimando combustível fóssil da mesma maneira que a gente fazia lá atrás. O Papa trouxe aqui, né, ele escreveu: é legítimo optar pelo mal menor ou recorrer a soluções transitórias enquanto essas tecnologias não chegam até as nossas mãos.
Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses, né? Porque existem países, por exemplo, que tem um consumo de CO2, né, de combustíveis fósseis, que a gente chama de negativo. Negativo no sentido que eles conseguem até repor, né, repor na natureza o que é bom para que ela se regenere dessa super massa, dessa super quantidade de CO2. E por quê? Quais são esses países no mundo? Que são pouquíssimos. São os países que ainda hoje não tiveram industrialização, que ainda vivem o que a gente aqui no Ocidente considera uma vida simples, né? A gente até olha com uma certa negatividade, com uma certa problematização dessa vida sem a industrialização, né? Sem as máquinas, sem os computadores, sem as indústrias, sem o conforto que a gente gerou hoje em dia. Mas para quem se permite ir até esses lugares, conhecer o dia a dia nesses lugares, a vida nesses lugares, a pessoa que for de olhos abertos, de coração aberto, vai entender que ali também existe muito conforto, existe muito bem-estar, existe muito bem viver nesses lugares, que não está atrelado, que não depende da tecnologia, no qual essas pessoas vivem bem, vivem com longevidade, vivem com saúde, vivem com tranquilidade, com sossego e paz, que muitos de nós perdemos nesse mundo industrializado, capitalista, neoliberal. A gente perdeu isso, a gente perdeu a nossa paz, porque a gente começou a funcionar, né? O nosso tempo virou o tempo do relógio, a gente começou a funcionar para o relógio e não para o tempo da vida, né? A indústria ela trouxe isso, a mudança do tempo da vida para o tempo do relógio. Então, em vez de seguir o ritmo da natureza em tudo, em vez de estarmos conectados com os valores que realmente nos fazem bem, a gente está conectado com a pressa, com as necessidades, com aquilo que o relógio nos traz, que o capital nos traz, né? Então, eu não diria que é só recorrer pelo mal menor ou recorrer a soluções transitórias, mas é muito mais repensar o nosso dia a dia, repensar as nossas necessidades, como o Papa mesmo já vem dialogando aqui na carta. Será que a gente precisa de todo esse conforto, entre aspas, de toda essa tecnologia, de toda essa facilidade, ou a facilidade, a simplicidade da vida, que traz muito enriquecimento de alma, de ser, de vida, não é o que a gente precisa. E como é que a gente pode humildemente começar a mudar isso no nosso dia a dia? Com um passo a passo, né? Pensando assim, do que eu posso, né, no nosso pensamento, né, ocidental, do que eu posso abdicar. Mas não é abdicar para ficar sem nada. Onde eu encontro um substituto por aquele conforto que eu tinha, em algo que é mais natural, que é mais enraizado, que é da natureza, que é da nossa essência, né? Onde eu posso buscar essa essência? Eu acredito que muita gente na pandemia sentiu esse impulso, por exemplo, de sair das cidades. E realmente a gente não precisa de centros urbanos lotados, né? A gente poderia construir cidades muito menores, em menores escalas, onde as pessoas teriam um alto nível, né, de bem-estar, de saúde, de integração com a própria natureza, com áreas arborizadas, com os próprios animais, né, que estão ali próximos ou na região. São coisas muito simples, mas que exigem a gente sair da nossa zona de conforto, né? Então, sim, tem uma grande responsabilidade nos países desenvolvidos para a gente mudar a situação ambiental no mundo, das grandes empresas, das grandes corporações, mas nós, né, pessoas civis aqui individualmente, a gente também pode começar a mudar esse estilo de vida, né? A buscar aquilo que é intrínseco da nossa relação com a Terra, mesmo que tiver tecnologia, que tiver avanços industriais, mas aquela tecnologia, aquele avanço que não causa danos irreversíveis, né? Mas sim que trabalha conjuntamente com aquilo que a natureza, que a Mãe Terra consegue, né, absorver,
porque é isso, é um ciclo, né, que tem que se renovar. Mas vamos lá, vamos vamos continuar na leitura, que tem muita coisa para comentar. E não deixem, viu, gente? Não deixem de escrever aqui as ideias de vocês, os comentários de vocês, se vocês concordam, se vocês discordam, né? A gente vai sempre crescendo de maneira conjunta, através dos comentários, através das impressões de cada um, né? Mesmo que for para o pessoal que está assistindo a gravação depois, deixe o comentário de vocês, as perguntas de vocês, e a gente vai dialogando, né? Nesse ritmo, mesmo que seja espaçado no tempo. Bom, o Papa continua escrevendo: o movimento ecológico mundial já percorreu um longo caminho enriquecido pelo esforço de muitas organizações da sociedade civil. Não seria possível mencioná-las todas aqui, nem repassar a história das suas contribuições, mas graças a tanta dedicação, as questões ambientais têm estado cada vez mais presentes na agência pública e tornaram-se um convite permanente a pensar a longo prazo. Apesar disso, as cimeiras mundiais sobre o meio ambiente dos últimos anos não corresponderam às expectativas, porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. E aqui o Papa traz indiretamente um tema muito central e muito importante, gente, que é a importância do nosso protagonismo, da nossa ação política no mundo. E aí, com política, eu não estou falando de partidária. Ela pode ser até não partidária, né? Se for partidária, tudo bem também. Mas a nossa ação política de tomarmos esse lugar de protagonistas, da gente se importar, e o se importar no sentido da gente se informar, da gente estar presente em movimentos, né, como o que a gente está construindo aqui em Botucatu, no movimento popular, né, para todos, que está sendo muito incrível, né, que está chamando cada vez mais pessoas para realmente se colocar, falar, se fazer ouvidos e cobrar aquilo que a gente realmente precisa, e a tentar atuar em conselhos, em políticas públicas, junto à política partidária. A gente, como civil, pode fazer muita coisa, muita coisa mesmo, mas primeiro a gente precisa ter o interesse através dessa consciência, né? Que é por conta dessa falta de decisão política que as coisas andam como andam. E aí, gente, não é colocar a culpa em quem está lá, né? É fazer a nossa parte no nosso bairro, no nosso município, depois no nosso estado e no nosso país. Enquanto a gente não tirar a bunda do sofá, e é isso literalmente, enquanto a gente não for para a rua, enquanto a gente não se informar, enquanto a gente não pensar, enquanto a gente não se expressar, a coisa não vai mudar. Porque não é responsabilidade só das pessoas que estão lá em cima, é responsabilidade de cada um, de cada uma que está aqui, vivendo aqui, né, no hoje e no agora. Então, se a gente precisa de soluções, cabe a cada um de nós pensar e contribuir ativamente para essas soluções. É bem desconfortante, né? Custa muito sair de novo da zona de conforto. Se a gente pensa assim, pô, nunca tive que fazer isso, era para as pessoas que estão lá em cima tomar conta. A gente cresceu pensando assim, né? A gente foi ensinado assim, mas se a gente para pensar um momento, que negócio é esse, né? Quem que quer colocar a própria responsabilidade, o próprio protagonismo, né? A influência, a decisão que a gente pode ter na vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa sociedade, o nosso bem-estar, o nosso contexto, na mão de outra pessoa. Seria a mesma coisa que a gente falar assim, a gente tem um filho e pega e vai dar a responsabilidade para o filho na mão de um estranho, né? Fala aí, cuida aí, você falou que cuidava, cuida aí. E de não se preocupar, né? Talvez quando a gente pensa assim em questões mais familiares, próximas, a gente sinta na pele o que isso significa. E no fim das contas é o mesmo, né? Se a gente está colocando o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país na mão de outra pessoa, a gente está se esvaindo, se retirando de uma responsabilidade que é nossa. E aí, tá? Boa noite, querida, que bom te ver aqui.
Saudades mil já. Bom, então vamos seguir a leitura nesses pensamentos aí. O Papa diz: dentre elas, há que recordar a Cimeira da Terra, celebrada em 1992 no Rio de Janeiro. Olha o Brasil aqui aparecendo na carta do Papa, vamos ver. Lá se proclamou que os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável, retomando alguns conteúdos da Declaração do Estocolmo de 1972, sancionou, entre outras coisas, a cooperação internacional no cuidado do ecossistema de toda a Terra, a obrigação de quem contaminar assumir economicamente os custos derivados, o dever de avaliar o impacto ambiental de toda e qualquer obra ou projeto. Propôs o objetivo de estabilizar as concentrações de gases com efeito da estufa na atmosfera para inverter a tendência do aquecimento global. Também elaborou uma agenda com um programa de ação de uma convenção sobre biodiversidade, declarou princípios em matéria florestal. Embora tal cimeira marcasse um passo em frente e fosse verdadeiramente profética para sua época, os acordos tiveram um baixo nível de implementação, porque não se estabeleceram adequados mecanismos de controle, revisão periódica e sanção das violações. Os princípios enunciados continuam a requerer caminhos eficazes e ágeis de realização prática. E isso cada vez mais, né, gente? Cada vez mais urgente. E a gente pode se perguntar por que isso não aconteceu? Se todos os líderes globais se encontraram lá no Rio, discutiram com cientistas, com especialistas sobre o tema, chegaram a esse tratado, assinaram essas conclusões, esses objetivos, por que a coisa toda não se cumpre? Aí a gente pode começar devagar, mas um dos motivos que está presente aí é, de novo, a questão política, e muito a questão política da forma partidária que ela é construída hoje. Muitos dos líderes que estiveram ali e assinaram esses contratos, ao longo do tempo, deixam de estar no lugar que estavam. A nossa política aqui no Brasil, a política no mundo todo, praticamente hoje, pelo menos aqui, né, no Ocidente, ela se preocupa com o mandato, né, com o período no qual eu estou regendo um país, um estado, uma cidade, com o meu mandato. Ela também não olha a longo prazo. E a política repete a mesma coisa que as empresas, que as indústrias fazem, olhando para os resultados apenas daquele período. Então, se eu estou nesse mandato, o que eu preciso para, entre aspas, me sair bem? Boa noite, Júlia, querida, seja bem-vinda. Então é isso, né? E para além daquele mandato não é olhado. E quando entra um outro partido, outros políticos, outras pessoas, aquele tratado que foi assinado lá atrás talvez não seja tão relevante para a política que foi proposta, que foi eleita naquele outro ano, naquela outra época. E ela é deixada para trás. A gente não tem um sistema, em nenhum país que eu conheça, que seja capaz de criar um sistema de revisão de metas, por exemplo, né? Como em sistemas ágeis, né, de desenvolvimento de software, gente, que é onde eu trabalhei também por muito tempo, a gente tem as tão chamadas revisões de produto, revisões de metas. Então a gente pega o que foi planejado lá atrás, a gente coloca isso na mesa outra vez e valida, né? O time inteiro valida e pergunta, isso faz sentido ainda? Está na primeira posição? Está na segunda, na terceira? A gente vai precisar repriorizar ou a gente pode realmente descartar porque não faz mais sentido? É uma renovação que é feita de ciclos em ciclos. E é isso que não é feito dentro da política, né? As coisas realmente apenas se param, se cortam e muda de um modelo para o outro a cada 3 anos, 4 anos, 5 anos. E a coisa começa do zero toda vez. Então a gente precisa de um projeto de país, de um plano de país, de um plano mundial de transformação, feito com os líderes. Boa noite, Dri, que bom te ver por aqui também, querido. A gente precisa
desse plano mais concreto. E para isso as pessoas precisam olhar também de forma globalizada para os assuntos e não apenas para os interesses dos seus países, dos seus partidos, né, de si próprios. É uma questão de empatia global que a gente necessita muito, muito, muito nos dias de hoje. Isso vem também outra vez para o micro, né? Quando eu só olho para a minha casa, para o meu bem-estar, eu estou fazendo a mesma coisa que os grandes, né? A gente precisa estar olhando para o vizinho do lado, porque o jardim dele, se tiver poluído, vai afetar o nosso, né? Então, assim, até por uma razão egoísta, a gente precisa ser inteligente fazer isso. Vamos ver aqui, tá falando sim, e temos que tomar cuidado com essas concessões de 300 anos que depois não se pode mudar. Exatamente, né? Falando de construções, de barragens ou de empresas que simplesmente desmatam grandes áreas ou tomam conta da nossa Amazônia, dos nossos mares. Isso aí, gente, não se reverte em pouco tempo, é algo extremamente crítico. E a Tá complementa, né? Por interesse se fecham contratos que depois não podem ser modificados e os próximos administradores herdam. Exatamente. Também tem essa questão né, do lado negativo desses acordos que são pensados, né, com interesses pontuais e depois não podem simplesmente ser anulados, né? E aí, voltando para aquela questão do nosso protagonismo, da nossa ação como população, é o nosso dever mesmo, gente, de olhar, de estar presente, de saber quem está fazendo qual contrato e realizando o que dentro da política, né? E levantar a voz, levantar os pés e as mãos e colocar o nosso posicionamento e dizer que a gente não aceita, que a gente não quer isso, porque está falando da nossa casa, do nosso lugar. E o nosso lugar no mundo é um lugar político. Muita gente hoje cansou de ouvir essa palavra, não quer nem saber de política, mas quem vive a vida está fazendo política, né? Se a gente quer viver, a gente precisa necessariamente fazer política. Política no sentido de ser presente, de estar presente, de fazer parte, né? Isso a gente conhece desde todos os tempos, né? Desde a Roma Antiga, onde a política era algo mais, entre aspas, bem entre aspas, democratizado, né? A gente foi se distanciando cada vez mais da política e o movimento que a gente precisa é um de reaproximação, mas uma reaproximação com muita consciência, com muita humanidade, com muita força, com muita ação, né? Ação por parte da população que deixou de fazer aquilo que é responsabilidade dela, né? De co-governar, né? de co-criar essa política do nosso dia a dia, que diz respeito às nossas vidas, às vidas dos nossos filhos, netos e das gerações futuras, que foi o tema da aula passada, né? A responsabilidade que a gente carrega de não exaurir os recursos que nos são dados para que as próximas gerações possam fazer, né, ter usufruto dessas mesmas coisas. Então, é isso, né? Mas vamos continuar mais um pouquinho aqui. Como experiências positivas, pode-se mencionar, por exemplo, a Convenção de Basileia sobre os resíduos perigosos, com o sistema de notificação, níveis estipulados e controles, e também a Convenção vinculante sobre o comércio internacional das espécies da fauna e da flora selvagem ameaçadas de extinção, que prevê missões de verificação do seu efetivo cumprimento. Então é isso, né? Não adianta só aprovar lá que em tantos anos vai diminuir isso e aquilo. A gente precisa de um sistema de pessoas, de processos que acompanhem esse passo a passo efetivamente para ver que ele está sendo feito, que ele está sendo realizado pouco a pouco, para que quando chegar o ano, né, a data limite, isso realmente seja realizado e não uma surpresa. Poxa, o tempo passou e a gente não fez nada, né? Que é o que muitas vezes acontece. Graças à Convenção de Viena para a proteção da camada de ozono,
e a respectiva implementação através do Protocolo de Montreal e as suas emendas, o problema da diminuição da referida camada parece ter entrado numa fase de solução. E aí a gente para por aqui, vamos deixar o suspense para o que foi essa possível, provável solução, que nós ainda não estamos vendo, né, nos dias de hoje, para a semana que vem, que agora é a hora da nossa meditação conjunta, para que cada uma aqui possa internalizar agora esses conceitos, essa discussão no seu contexto pessoal, né? Então eu vou convidar todo mundo que ficar para a meditação agora para fechar os olhos, para relaxar, seja nessa postura sentada, seja deitado, deitada. O importante é deixar a coluna ereta, né? Inclusive pescoço, cabeça, numa linha só, os ombros relaxados, as mãos podem, né, os braços podem ficar ao longo do corpo, as mãos apoiadas na perna ou do lado do corpo para quem estiver deitado, deitada. Vão fechando os olhos, eu vou estar acompanhando aqui parcialmente de olhos fechados, parcialmente de olhos abertos, para a gente não perder o tempo, né? Mas vocês vão relaxando, vão entrando em sintonia com vocês mesmos, vocês mesmas. Respirando profunda e lentamente, percebendo cada movimento da respiração de vocês, do inspirar, do expirar, no movimento do tórax, da barriga. Procure inspirar, enchendo a barriga, e expirar, murchando a barriga. Inspirando, expirando, sentindo aqui agora, chegando no aqui e agora. Inspire, expire, sentindo a sua presença, prestando atenção na minha voz, sentindo como você está no momento presente. Comece a observar o seu corpo físico, inspirando e expirando mais uma vez, relaxando os ombros, relaxando todos os músculos da sua face, relaxe todo o seu rosto. Inspire, expire e sinta o seu corpo aqui e agora. Sem pensar, apenas sentindo como está o seu corpo aqui e agora. Percebendo se o seu corpo está bem, se está relaxado, se está leve. Ou se está estressado, com peso, com dores.
com incômodos. Ou se há uma mistura dos dois. Inspire, expire e observe. Sinta o bem-estar e o mal-estar do seu corpo. Se torne consciente do seu corpo. Inspire, expire e se torne consciente do seu corpo. E se pergunte agora mentalmente: por que o meu corpo está se sentindo assim? Por que o meu corpo está se sentindo assim? Que coisas do meu dia a dia me fazem bem? Me trazem paz, tranquilidade, alegria. Que coisas do meu dia a dia estão fora do lugar e me fazem mal, me causam estresse, cansaço, irritação. Deixe o seu corpo falar. Desligue a mente e sinta. Deixe o seu corpo falar. O que te faz bem e o que te faz mal. Lentamente, inicie a respiração cíclica, inspirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando o ar por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3. Inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3,
segurando por 1, 2, 3, inspirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, expirando por 1, 2, 3, segurando por 1, 2, 3, continuando o ciclo de 3, 3, 3 e 3 no seu ritmo. Continue respirando ciclicamente no seu ritmo de 3, 3, 3 e 3. Inspirando, segurando, expirando e segurando em 3, 3, 3 e 3. No próximo ciclo, aumente a contagem para 6, 6, 6 e 6. Inspire, segure, expire, segure em 6, 6, 6 e 6. Interiorizando cada vez mais a sua própria essência, se conectando cada vez mais com o seu eu. Respire ciclicamente em 6, 6, 6 e 6.
Lentamente, termine o próximo ciclo e vá voltando à sua respiração normal, ao inspirar e expirar normal, lentamente retornando à sua respiração normal, com o seu foco ainda voltado para o seu eu, para o seu interior, para o seu corpo. E se pergunte agora mentalmente: como eu posso me sentir melhor através da simplicidade da vida? O que eu posso simplificar na minha vida para me sentir melhor? Não raciocine, apenas escute o seu corpo, a sua intuição, uma imagem, uma palavra que se apresente para você. Não busque a resposta com a mente, apenas escute o que se apresenta para você. Quando você se pergunta mentalmente: como eu posso melhorar a minha vida, o meu bem-estar, através da simplicidade? Como a simplicidade pode melhorar a minha vida? Que tipo de conexão com a natureza pode melhorar o meu viver? Quantas coisas naturais integradas com a natureza estão presentes na minha vida? As coisas que eu faço, que eu produzo, que eu uso, elas danificam a natureza ou elas contribuem para o florescer da natureza? As coisas que eu faço, as escolhas que eu tomo, as minhas ações no mundo, elas destroem ou renovam a natureza? Se eu me vejo como parte integral da natureza, eu estou causando dano a mim mesmo, a mim mesma, ou eu estou melhorando e contribuindo para a minha qualidade de vida?
Eu me preocupo com as coisas ao meu redor. Eu construo as coisas ao meu redor para ter certeza que eu viverei bem. Ou eu coloco essas responsabilidades diariamente em áreas distintas nas mãos de outros. Eu estou cuidando do meu bem-estar, da minha saúde, do meu bem viver ativamente? Ou estou colocando isso nas mãos de outros? Inspire, expire, profunda e lentamente, se perguntando mentalmente mais uma vez: como eu posso me reaproximar e cuidar melhor da natureza, da qual eu mesmo sou parte? Como eu posso cuidar melhor da natureza, da qual eu mesmo sou parte? Qual é a minha contribuição ativa no meu pequeno espaço? Qual é a minha contribuição ativa no meu pequeno espaço para o meu bem-estar e para o bem-estar de todos e todas ao meu redor? Qual é a minha contribuição ativa no meu pequeno espaço para o meu bem-estar e para o bem-estar de todas, de todos ao meu redor? Como a simplicidade e a proximidade com a terra pode me ajudar a viver melhor. Como a simplicidade e a proximidade com a terra podem me ajudar a viver melhor. Inspire, expire, profunda e lentamente. E ainda de olhos fechados, receba as palavras da oração de fechamento no seu coração. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus
que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Pelo anjo da unidade, imploramos a Deus que todas as almas aprendam a superar o fim dos tempos. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Pelo anjo da fraternidade, imploramos a Deus que despertem e surjam os Cristos do novo tempo. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce sua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Pelo anjo da piedade, imploramos a Deus que se dissolvam todas as barreiras e fronteiras que dividem as nações e os povos. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Pelo anjo da compaixão, imploramos a Deus que todas as criaturas da terra conheçam o Cristo interior. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço da humanidade. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço da humanidade. Pelo anjo da fé, imploramos a Deus que se aplaque a justiça divina através do amor e do serviço da humanidade. Sagrado coração, princípio de renovação e cura, desce tua misericórdia sobre os tempos vindouros. Essa é a oração das comunidades Luz de Figueira, com uma adaptação do Terreiro Pena Vermelha. Aqui eu agradeço a presença de todos, de todas, nos estudos de hoje, na meditação. Podem lentamente ir abrindo os olhos. Tenham um lindo final de domingo, uma semana poderosa, de muita ação, de muito cuidado, de muito amor a si mesmo, ao próximo, buscando essa simplicidade e essa reconexão com a natureza. Um grande beijo, um abraço e até domingo que vem, pessoal!